Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje mais uma vez falando sobre as movimentações na linha de frente do leste da Ucrânia. O cenário ali na linha Kupiansk, Vatov e Kremina segue em constante mudança. Ontem, sexta-feira, por exemplo, tivemos relatos de avanço dos russos em direção ao sudeste de Kupiansk. E além dos relatos, que poderiam ser apenas propaganda de guerra, tivemos a confirmação a partir de imagens geolocalizadas. Elas mostram que os russos chegaram mais ao norte de Jarizov, que fica justamente nessa direção sudeste. Olesny Rubov, que é o chefe da administração militar do Oblast de Kharkiv, falou que as forças de Moscou estão tentando contornar Dvorishna pelo norte, uma área que fica ao norte de Kupiansk. Além disso, parece que eles estão conseguindo manter algumas posições, mesmo que limitadas, em áreas florestais na margem oeste do rio Oskil, mais ao norte de Dvorishna. E não para por aí. Mais ao sul, em Toretsk, os avanços também continuam. Entre ontem e ontem, as forças russas fizeram movimentos tanto no norte quanto no sul da cidade. Imagens publicadas recentemente mostram avanços na rua Ukrainska, ao norte, e na rua Harina, ao sudeste. Além disso, um blogueiro militar russo afirmou que as tropas avançaram cerca de 500 metros no Zabalka Microrayon, também no sudeste. E essa informação do blogueiro acaba batendo com o que aparece nas imagens geolocalizadas disponíveis, principalmente ali na rua Harina. Bom, gente, mas Kiev também tem suas conquistas. E um porta-voz de uma brigada ucraniana que atua na direção de Kharkiv revelou algo bem interessante e meio que assustador. Eles teriam realizado pela primeira vez um ataque terrestre usando exclusivamente sistemas robóticos sem a presença de infantaria. Vocês ouviram o que eu disse? Isso teria acontecido perto de Lipsk, ao norte de Kharkiv. Segundo ele, as forças ucranianas utilizaram dezenas de veículos terrestres não tripulados, os UGVs, equipados com metralhadoras. E esses robôs não só atacaram as posições russas, como também foram usados para colocar e limpar minas em áreas estratégicas. Isso, gente, acaba mostrando que a Ucrânia está apostando forte na inovação tecnológica e em estratégias assimétricas para compensar suas limitações de pessoal. Por falar nisso, antes que eu me esqueça, amanhã eu vou postar um vídeo discutindo exatamente as mudanças na configuração das guerras modernas que estamos vendo hoje. Eu estou preparando com bastante carinho, tá, gente? Espero que vocês gostem também. Aproveitando que eu dei uma pausa, aproveita aí e dá aquele like rapidinho, pois isso ajuda bastante o canal e não custa nada, né? Isso não exclui seu comentário, que é bastante bem-vindo. Mas voltando, a Ucrânia também está avançando no desenvolvimento de drones aéreos. O Estado-Maior ucraniano relatou que testaram um novo modelo conectado por fibra ótica. Esse detalhe da fibra ótica faz toda a diferença porque acaba tornando ele mais resistente a interferências de guerra eletrônica, um problema sério nesse tipo de tecnologia. E para quem acompanha, sabe que os russos já têm drones assim em operação na região de Kursk, dentro do território ucraniano. Agora, para fechar mesmo, tem outra notícia interessante. Uma empresa ucraniana anunciou que conseguiu montar o protótipo do primeiro drone feito inteiramente por componentes fabricados no próprio país. E por falar em ataque ucraniano com drones, lá na Rússia, o aeroporto da cidade de Kazan chegou a fechar temporariamente depois de um ataque de drones ucranianos. Isso foi confirmado pela Rosaviatsia, que é a agência de aviação deles. Depois de algumas horas, o aeroporto reabriu, mas foi um susto e tanto. Segundo as agências de notícias russas, os drones atingiram um complexo residencial e outras áreas da cidade, que fica a uns 800 quilômetros a leste de Moscou. O Ministério da Defesa falou que o ataque aconteceu em 3 ondas, entre 7h40 da manhã e 9h20, pelo horário local, tá? Ao todo, disseram que 3 drones foram derrubados por sistemas de defesa aérea e outros 3 por sistemas de guerra eletrônica. E, de acordo com autoridades locais, felizmente não houve vítimas. A situação foi séria o suficiente para que o prefeito de Kazan anunciasse pelo Telegram o cancelamento de todos os eventos públicos planejados para o fim de semana. Ele também disse que iriam oferecer alojamento temporário para os moradores que precisassem sair de casa. Inclusive, um canal do Telegram chamado Baza, que dizem ser próximo dos serviços de segurança russos, chegou a divulgar um vídeo não verificado mostrando um objeto aéreo atingindo um prédio. As imagens mostram uma explosão enorme, mas até agora isso não foi confirmado oficialmente. E claro, gente, a resposta oficial veio rápido. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, condenou o ataque dizendo que a Ucrânia estava, segundo ela, descontando sua raiva por derrotas militares na população civil da Rússia. Além de Kazan, outros aeroportos também foram afetados. Em Zevsk, que fica ao nordeste, e Saratov, mais ao sul, os voos foram suspensos temporariamente, mas como em Kazan, a situação parece já ter se normalizado. Bom, gente, vamos falar brevemente sobre a estratégia que o Kremlin está usando para lidar domesticamente com as consequências da guerra na Ucrânia.
Recentemente, o governo tomou uma série de medidas voltadas para os veteranos desse conflito. Entre essas iniciativas, tem um programa chamado Time of Heroes. O que é isso? Eles estão colocando veteranos em cargos de governo, tanto em nível local quanto federal. Mas, claro, isso não é só por generosidade, né? Acalmar essa parcela crescente da população que lutou na Ucrânia e ajudar a passar uma imagem positiva do governo. Putin já colocou o ano 2025 no calendário como o ano do defensor da pátria. O que parece é que ele está tentando fortalecer ainda mais a posição dos veteranos na sociedade com mais programas e iniciativas parecidas com esse Time of Heroes. É uma forma de agradar essa classe que só cresce enquanto a guerra continua. Mudando de assunto, Zelensky deu uma declaração importante nessa semana, logo após uma série de encontros com líderes da União Europeia e da OTAN lá em Bruxelas. Ele deixou bem claro, gente, garantias de segurança apenas dos países europeus, sem o envolvimento dos Estados Unidos, não vão ser suficientes para proteger a Ucrânia de novas agressões russas no longo prazo. Ou seja, a Europa sozinha não vai aguentar o tranco. Zelensky se reuniu com líderes como Macron e outros da OTAN e da União Europeia justamente porque está preocupado com a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos. E como vocês sabem, Trump já sinalizou que a Ucrânia precisa negociar e que pode parar de enviar ajuda militar ao país para forçar negociações de paz imediatas com a Rússia. Na fala, Zelensky disse o seguinte: só garantias europeias não bastam, não dá para discutir isso apenas com os europeus, porque a única garantia real é a entrada da Ucrânia na OTAN. Como temos visto, ele vem pressionando bastante para que os líderes da aliança formalizem um convite para a Ucrânia entrar, mas até agora Estados Unidos e a Alemanha têm hesitado, enquanto a Hungria é abertamente contra. Isso sem contar o fato de que, enquanto o país estiver em guerra, não é possível acontecer a adesão. Outro ponto que ele destacou foi a importância de uma decisão conjunta entre Europa e Estados Unidos. Segundo Zelensky, é preciso uma posição abrangente que ofereça garantias reais de segurança para proteger a Ucrânia não só hoje, mas também no futuro. Mas, ao mesmo tempo, ele foi cuidadoso e disse que não poderia revelar os detalhes das conversas que teve com os líderes ocidentais sobre essas possíveis garantias. Bom, gente, mas vale a pena prestar atenção em uma questão que veio dessas discussões. Alguns líderes europeus sugeriram apoio de longo prazo para a Ucrânia, mas não há consenso sobre o que a Europa pode fazer sem o apoio direto. Sem o suporte americano, muitas capitais europeias veem como inviável oferecer garantias de segurança que poderiam envolver diretamente seus exércitos numa guerra com a Rússia, caso a Ucrânia fosse atacada de novo. Macron até sugeriu a ideia de enviar tropas europeias para a Ucrânia para implementar um possível acordo de paz, mas essa proposta enfrenta resistência dentro da própria Europa. Muitos países têm dúvidas sobre isso e ninguém sabe ao certo se uma força de paz seria uma alternativa ou um complemento às garantias de segurança. Mas Zelensky não desiste e diz que gostaria de ter uma conversa direta com Trump, olho no olho. Ele quer explicar os detalhes da guerra, apresentar o ponto de vista da Ucrânia e ouvir o lado dele. Disse ainda que espera ter tempo para um diálogo franco e que acredita que pode fazê-lo entender melhor a situação. E por falar em Trump e Europa, gente, segundo informações que a equipe dele compartilhou e que dizem respeito à OTAN, Trump pretende exigir que os países membros da aliança aumentem o gasto com defesa para 5% do PIB. É uma meta muito mais alta que os atuais 2% estabelecidos e só 23 dos 32 países da OTAN alcançam isso hoje. Fontes ligadas a essas conversas dizem que Trump pode acabar aceitando uma meta menor de 3,5% no gasto com defesa, mas ele quer ligar isso a condições econômicas, como termos comerciais mais favoráveis com os Estados Unidos. Inclusive, no próximo encontro da OTAN em junho, em Haia, já se fala em aumentar essa meta para 3%. Mas muitos países da aliança têm dúvidas sobre como vão lidar com as implicações fiscais disso. Agora, reparem só, gente, como tudo isso está conectado. Hoje, os Estados Unidos gastam cerca de 3,1% do PIB em defesa. E durante o último ano da presidência de Trump, esse número chegou a 3,4%. Então ele está pedindo algo que nem os próprios americanos atingiram com folga. A gente percebe que essa demanda coloca ainda mais pressão sobre países como França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polônia, que estão tentando se ajustar. Agora, para encerrar, líderes como Scholz e outros europeus estão tentando entender até onde essa postura de Trump vai. Scholz chegou a ter uma conversa por telefone com ele e disse estar confiante de que o apoio dos Estados Unidos e da Europa à Ucrânia vai continuar.
Mas convenhamos, né, gente? O cenário ainda é meio incerto. E os países estão fazendo movimentos bem cautelosos, bem calculados. E como vimos, a Europa está tendo que lidar com situações domésticas cada vez mais graves, como, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha em relação ao crescimento da radicalização política e ao extremismo político, que acaba produzindo situações perigosas para a população, como o recente atentado. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.